E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Sims, estou aqui para resolver com você mais uma questão de física de vestibular. A questão que eu trago hoje é uma questão da SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a instituição para a qual você deve prestar vestibular, caso você queira ingressar como oficial de uma das armas do Exército Brasileiro. Lembrando que o diploma de ensino superior que você recebe ao ingressar na Escola Preparatória de Cadetes e se formando na AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, é o diploma de bacharel em Ciências Militares. Beleza? Antes de nós começarmos a nossa leitura de exercício e resolução, eu já vou pedindo para você, deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque aí no sininho de notificações para você receber sempre informações sobre cada novo vídeo que eu posto aqui no canal, combinado? Não se esqueça também de deixar o seu comentário, muito importante, participe com a gente, né? Me diga aí, você já fez prova para a SPSEX? Pretende fazer prova para a SPSEX? E aí, como que tá? E não esqueça, deixe lá no final do vídeo o que você achou do nosso vídeo. Combinado, pessoal, da nossa aula? Vamos à leitura do texto? Acompanhem comigo aí na sua tela. A questão que nós vamos trabalhar então, essa questão, ela vem lá da SPSEX, como eu disse, é uma questão sobre lentes esféricas, que é um conteúdo de ótica, é uma questão de 2011 e ela diz assim, ó, um objeto é colocado sobre o eixo principal de uma lente esférica delgada convergente, a 70 centímetros de distância do centro óptico. A lente possui uma distância focal igual a 80 centímetros. Baseado nas informações anteriores, podemos afirmar que a imagem formada por essa lente é... Então vejamos. O exercício está pedindo a característica da imagem formada por uma lente. Tem duas maneiras de você conseguir isso. Primeira maneira, utilizando o método geométrico, onde através de um desenho e utilizando raios notáveis, você visualiza a característica da imagem. A outra forma é utilizando a equação de Gauss, de maneira que pelo método analítico, quando você usa uma fórmula é análise, então pelo método analítico, você vai aplicar a fórmula, resolver e ao analisar os valores e sinais que você obtém, você consegue determinar a característica da imagem. Lembrando que a maioria de exercícios de vestibular permite que você dê as características da imagem pelo método geométrico. Pouquíssimas vezes a gente precisa do método analítico, então vamos resolver a questão pelos dois métodos, combinado? O que eu vou ter que buscar? Eu tenho que buscar assim, a característica da imagem ela é real e invertida e menor? Ela é virtual e direita e menor? Ela é real, direita e maior? Opa, essa aqui já está fora, né? Real e direita? Toda imagem real é sempre invertida. Guardaram? Imagem real sempre invertida. Então essa questão aí não tem nem lógica de estar aí. Você já tem uma questão para arriscar, combinado? A próxima, ela é virtual e direita e maior. Pode ser. Ela é real e invertida e maior. Também não sei, eu preciso analisar. Vamos fazer a análise? Acompanhe aí pelo método analítico. Utilizando o método analítico, eu começo fazendo o eixo principal, que equivale ao nosso eixo X. Depois eu faço perpendicular ao eixo principal, o eixo secundário, que equivale ao nosso eixo Y do plano cartesiano. Em cima do eixo secundário, eu faço a representação da lente convergente. Como que é a representação da lente convergente? Ela é essa lente que você vê aí na sua tela com uma flechinha na ponta. Se ela tivesse um triângulo na ponta, seria divergente. Flechinha com triângulo di. Perfeito? A partir disso, eu tenho que lembrar o seguinte: em ambos os lados, esquerda e direita da minha lente, eu tenho o ponto geométrico que representa o raio, que é chamado de antiprincipal.
Então o que é aquele 2F ali? O 2F é o que chamamos de antiprincipal. E o que é o antiprincipal? É o raio da lente. E o que é o raio da lente? O raio é a distância que você tem aqui, ó, do centro óptico até o ponto onde foi gerada a curvatura da lente. A metade do caminho entre o centro óptico e o antiprincipal eu tenho um foco, por isso que o antiprincipal também é chamado de 2F, 2Fs ou A, tanto faz. E agora eu vou substituir os elementos numéricos que ele me deu. O que ele disse? Primeiro de tudo, ele falou que a distância focal, que é essa daqui, ó, a distância entre o foco e a lente é de 80 centímetros. Ora, se a distância focal é 80 e o foco é metade do raio, isso significa então que o raio vai valer 160 centímetros. Agora eu vou localizar o objeto. Ele falou que o objeto está colocado a 70 centímetros da lente. Então o objeto está aqui, ó, entre o foco e o centro óptico. Beleza? E o que acontece quando a imagem está colocada entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente? Eu já sei a resposta. Toda vez que está ali, a imagem ela é virtual, direita e maior. Perfeito? Toda vez que a imagem ficar entre foco e centro óptico, lente convergente, virtual, direita e maior. Mas como eu vou determinar isso? Então vamos lá. Dos 4 raios notáveis, a gente usa 2 para determinar a imagem. A imagem se forma no encontro de 2 dos 4 raios notáveis. Os mais comuns de utilizarmos é o raio que entra paralelo, então está aqui o objeto, olha ali. Esse raio laranja que apareceu é o raio que entra paralelo na lente, e se ele entra paralelo, ele é direcionado ao foco. O segundo raio é aquele que passa pelo centro óptico, e se ele passa pelo centro óptico não sofre desvios. E agora a imagem se forma no encontro desses 2 raios, ou seja, o raio refratado que passou pelo foco, perdão, e o raio refratado que passou aqui, ó, pelo centro óptico. Mas como você percebe, do lado direito, você tem ambos os raios divergindo, eles não se encontram. Portanto, a imagem ela não vai sair no encontro dos raios refratados, ela vai se formar no encontro do prolongamento dos raios refratados. Então aqui, ó, eu estou prolongando o raio que passou pelo foco. Ué, por que linha tracejada? Porque a regra é assim. A linha tracejada representa alguma coisa virtual, a linha cheia determina alguma coisa real. Como o raio refratado que passou pela lente é linha cheia, o complemento dele é tracejado, porque ali vai aparecer alguma coisa virtual. Estão entendendo? Toda vez que a imagem se encontra nos prolongamentos, linha tracejada, ela é virtual. Olha, prolonga ali o raio que passou pelo centro óptico, viu? Perceba que ambos os raios se encontram aqui, ó, no alto, lá em cima da minha tela. E é aqui que vai formar a imagem. A imagem se forma saindo do eixo principal até o encontro dos 2 raios refratados, que foi prolongamento. Ora, essa imagem, então, que se formou ali, qual é a característica dela? Primeiro de tudo, ela não se formou no encontro de linhas tracejadas, então ela é virtual. Olhem o tamanho da imagem e comparem ela com o tamanho do objeto. Ela é muito maior e, finalmente, ela também é direita. Por que direita? Quando a imagem está acima do eixo principal e o objeto também está acima, os 2 são direitos. Se o objeto estiver acima e a imagem para baixo, aí vai ser invertido. Estão entendendo? O eixo principal é o eixo que vai te dar a noção de se é direita ou invertida. Toda imagem direta ou direita, ela e o objeto estão acima do eixo principal ou ela e o objeto estão abaixo do eixo principal. Quando um está para baixo e o outro para cima, invertida. Os 2 acima, os 2 abaixo, direita. Por isso que a imagem tem essas características. E qual alternativa me dizia que a imagem era virtual, direita e maior? A letra D. Facílimo, né, pessoal? Mas você é um cara que quer ver analiticamente? Então acompanhe comigo ali analiticamente.
A questão, analiticamente, vai usar a seguinte informação. A distância focal f é 80 e a distância do objeto é 70. A distância focal é mais 80 porque a lente é convergente, ok? E a fórmula que eu vou usar é a equação de Gauss, que diz lá, ó, 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. E aí você me diz assim, Síndice, como é que eu vou memorizar essa informação? Ora, lembrem-se que Gauss era um menininho alemão que tinha um probleminha. Qual o probleminha dele? Ele escreveu o probleminha na maneira de uma fórmula matemática. Acompanha ali comigo, decoreba bem estúpida, mas vamos lá, ela ajuda, né? É um mnemônico que te ajuda. O Gauss tinha fimose. E o que é uma fimose? Vamos lá comigo, ó. Uma fimose é um pinto com uma pelinha. Ai, nossa, isso, uma fimose é um pinto com uma pelinha, então 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. O que é esse f? É a distância focal. O que é o p? É a distância do objeto. E o que é o p'? É a distância que a imagem vai ficar do centro óptico. Substituindo, eu tenho lá ó, o foco 80, o p 70, passa tudo para o lado esquerdo, né? Então 1 sobre 70 vai para o lado esquerdo do sinal de igual, se ele está mais, passa menos, tira o mínimo ali entre 80 e 70, e aí fica fácil, né? Toda vez que você tem aí o mínimo entre dois números diferentes, multiplique eles para ficar rápido. Então 80 vezes 70 dá 5.600. Por que eu faço isso? Porque daí, quando você divide 5.600 por 80, vai dar o outro denominador, ó, deu 70. E quando você divide 5.600 por 70, dá o outro denominador que é 80. Ficou fácil? Toda vez que você vai tirar o mínimo de uma fração, se você multiplicar os dois denominadores, os numeradores vão ser os valores invertidos. Então, onde está 80 embaixo, vai ficar 80 do outro lado, onde está 70 embaixo, vai ficar 70 do outro lado. Percebeu a brincadeira? 70 menos 80 dá menos 10, como você pode ver ali. Simplifique 0. O 0, 10 e o 0 do 5.600, e nós temos ali 1 sobre p' igual a 1 sobre 5.600. Multiplica cruzado. Toda vez que tem sinal de igual, você pode multiplicar cruzado, correto? Mas apenas quando as frações entre elas têm um sinal de igual. Eu só posso multiplicar em cruz quando entre as frações eu tenho um sinal de igual, ok? Portanto, nós temos assim, ó, menos 1 vezes p menos 1 p' igual a 560. Multiplica tudo por menos 1, p' é igual a 5.600 centímetros. Traduza isso para mim. Bom, vamos lá? Primeiro de tudo, se o p' é negativo, a imagem é virtual. Percebeu? Toda vez que p' é menor que 0, p' é negativo, a imagem é virtual. Toda imagem virtual é sempre direita. Tá ficando fácil? Toda imagem virtual é direita. E aí estamos assim, ó. Na lente convergente, ela só tem uma posição que dá a imagem direita. É a posição onde essa imagem direita ela fica maior do que o objeto. Ó. Então, qual é a característica da imagem? Virtual, direita e maior, letra D. Fácil, né, galera? E aí, o que você achou desse exercício? Gostou? Não gostou? Fácil? Me diga aí o que você achou. Dá para encarar fazer uma questão de física de uma SpaceX, que é um vestibular extremamente concorrido, tá, galera? É um dos mais concorridos do Brasil. Dá para encarar para fazer uma questão de vestibular da SpaceX? O que você acha? Curtiu? Então deixa aí nos comentários o que você achou da nossa questão, o que você achou da resolução do exercício, combinado? Meus amores, um beijo enorme no coração de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar ali no sininho de notificações e dar o seu like, combinado? Galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.